Oi, oi, preciosas, tudo bem com vocês? Bem, espero muito que sim. Por aqui vai se levando como pode, né, mulher? Iniciando mais um vídeo aqui, tô mostrando pra vocês aqui, gente, que essa peça daqui de cima, ó, tá as coisas do pai dos gêmeos, tá? Essa cômoda aqui tá as coisas dele, tá tudo jogado aí, tá, gente? Aí também tem umas cobertas também, né, nessa cadeira dobrado, enfim. Essa parte aqui de cima é a parte que eu vou limpar hoje, tá, gente? Mas eu não vou mostrar pra vocês essa parte ali de fora, a porta de vidro como eu mostrei. Só vou limpar mesmo, organizar aqui, ó, a parte do quarto, ó. Aí tem roupa pra lavar ali no cesto, tem o chão pra limpar. Mas, gente, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês, tá? Não esquecer de estar se inscrevendo no canal se você é novo, comentar, compartilhar, deixar o like, hypar se aparecer a função hype, tá bom, gente, pra estar nos ajudando. E esse vídeo também, gente, eu vou estar conversando com vocês, na verdade, tá? Eu quero estar atualizando vocês como tá as coisas aqui em casa. Quero contar também uma situação pra vocês que aconteceu no final de semana, que me deixou bastante chateada, tá bom, gente? Mas enquanto eu vou limpando, organizando aqui a parte de cima, né, o banheiro, como eu tô mostrando aí pra vocês, meu banheiro tá bastante desorganizado, bastante sujo, precisa ser limpado. E o meu quarto aqui, tá, gente? Já deixei o balde com água ali, deixei uns produtos. Também o forro da cama também pra trocar. E bora limpar, né? Mostrei pra vocês também, gente, ali, ó, o pé de fruta que tem. Tá carregado, mulher, de fruta. Olha só o tanto de frutinha que tem, ó. Só precisa madurar agora, né? E o dia aqui também tá... Agora é tarde, tá? É de tarde. E eu deixei pra fazer essas coisas agora na parte da tarde, pra mim é melhor. Gente, coloquei ali os louvor, né? Eu amo os louvor da Rose Nascimento. Eu acho, assim, bem tocante na alma, sabe? Eu adoro limpar e escutando louvor. Uma pena que eu não posso colocar os louvor aqui no vídeo pra vocês ouvirem, né? Mas eu amo mesmo escutar louvor limpando, organizando as coisas. Aí eu comecei organizando pelo banheiro, tá? Mas, gente, eu não vou narrar sobre aquilo que eu tô fazendo. E sim, vou estar conversando um pouquinho com vocês, tá, gente? Esse vídeo eu já tinha ele gravado, só faltava narrar e hoje eu tô narrando pra vocês, tá? Também tem um outro vídeo também pra subir pro canal, tá bom, gente? Só falta o final do vídeo. Então, aguardem que vai ter mais vídeos, próximos vídeos. Bem, gente, bora lá então conversar. Gente, aconteceu uma situação final de semana que foi o que, gente? Esse final de semana que passou agora, hoje é quarta-feira. O final de semana que passou eu fiquei em casa. Como vocês sabem, no outro final de semana eu fui pra Maria, né? Fiquei pra lá porque deixar a poeira sentar, né, gente? Não ficar assim, como que eu digo pra vocês... Não ficar só em casa, sabe, gente? Pra não tá dando chance pra briga, né? Daí eu preferi ir lá pra Maria. Já esse final de semana eu preferi ficar em casa por conta que tinha umas coisas pra organizar. Tinha uns documentos pra mim mexer, organizar, né? As carteiras de vacinação das crianças também, que eu sempre gosto de tirar um tempo pra organizar, ver se não tem vacinas pra fazer. Enfim, eu tinha umas coisas pra organizar, então eu fiquei esse final de semana em casa. E, gente, fiz as minhas coisas, o normal de sempre. Fiz o almoço para mim, para as crianças, que aqui em casa eu tô fazendo alimentação normal, tá, gente? Cozinhando ali, né, almoço, janta, tô fazendo o meu normal. Depois que eu faço o almoço, a janta, né, a gente come, né, eu e as crianças, depois ele vem e come. Tá, gente? Porque, por enquanto, né, gente, que a situação tá assim, né, enquanto não se resolve nada, tanto ele quanto eu, a gente tá comprando, né, os alimentos, pagando as contas da casa, enfim. Fiz o almoço pra mim e pras crianças, a gente almoçou e tal. E quando foi de tarde, gente, que eu tava terminando meus afazer, a Caiu chegou no quarto chorando. Daí eu pedi pra ela porque que ela tava chorando, né? A gente conversou. E aí, minha gente, que ela me contou que o pai dos gêmeos tinha saído, levado os gêmeos
acho que foi campo de futebol, eu acho, pro futebol, algo assim, e não tinha levado ela. E, gente, como eu sempre falo, como eu falei nos últimos vídeos, criança não tem maldade no coração. Criança, você diz um não bem áspero, ele fica sentido naquele momento que você disse o não, mas daqui a pouco a criança já esqueceu, já tá de boa, ponto, não leva mágoa pro coração, como eu sempre digo, sabe, gente? Criança é pura, inocente, não tem maldade. E então, a Kayumi é uma criança, gente, que ela adotou ele como uma figura paterna, entendeu? Ela tem ele como pai. Então, assim, como antes dessa situação chegar no jeito que chegou, gente, ela sempre saiu com ele, entendeu? Sempre saía com ele, com os gêmeos, às vezes até os meus netinhos junto. Enfim, né? Saiu pro futebol, pra pracinha, porque nem sempre a gente tá com aquela disponibilidade, a gente que é dona de casa, né? Então ele pegava e saía com as crianças. E assim, gente, ele não me avisou, eu fiquei bem chateada com isso, bem chateada porque ele não me avisou que ele ia levar os gêmeos, ele não pediu pra mim, entendeu? Não pediu, não me avisou nem nada, gente. E nem por telefone ele não me avisou que tinha levado as crianças. Então, quando eu ia descer, eu ia dar falta das crianças, eu ia sair de atrás das crianças, procurando as crianças por aí, entendeu? Então, isso me deixou bastante chateada. E em cima disso, também ele não levou a Kayumi, entendeu? Eu, como mãe, pelo fato dessa situação, eu não gostaria mesmo que ela saísse mais com ele, assim, né, sozinha, sabe? Como eu sempre falo, eu não quero, né? De fato, eu não quero. Mas, como eu disse pra vocês, criança não tem maldade, entendeu? Então, ela quer continuar saindo, entendeu? E ele não levou, então isso deixou ela bastante sentida, sabe? Ela chorou, sabe? Se sentiu rejeitada, sabe, gente? E aquilo ali já me deixou, sabe? Bem assim... Ai, como é que é a palavra que a gente diz? Me deixou chateada. E em cima disso, também fiquei braba, gente, por conta dele não ter me avisado que ia levar as crianças, entendeu? Não é porque ele é o pai, gente, que a gente tá nessa situação, que ele vai pegar as crianças assim e sair. Se eu tô errada, alguém me corrija, gente, mas eu acho que não. Então, assim, isso foi uma coisa que ele me deixou bastante, que ele fez, me deixou bastante chateada, entendeu? Fiquei brava mesmo. E por conta da situação da Kayumi, porque eu até pensei em depois falar pra ele e tal, né? Só que daí já ia virar briga, gente. Já ia virar briga. Então nem comentei nada. Nem sobre ele ter levado as crianças. Eu nem comentei sobre isso, né? E nem sobre ele não ter levado a Kayumi. Só que assim, né, gente? Ele poderia muito bem ter falado que ia levar os gêmeos e em cima disso perguntar pra mim se ele poderia levar a Kayumi junto. Então já foi uma sujeira então que ele fez, tá? Não achei certo como parte dele, de pai também já não achei certo. Mas posso estar errada, posso não estar. Acredito que eu não esteja errada. Então... outra coisa também que eu queria falar, gente. Ai, é tanta coisa, sabe? Tanta coisa, gente, que acaba chateando a gente. E é uma situação assim que tá bem difícil, gente. Tá bem difícil, sabe? Mas como eu tinha falado no último vídeo, não é simplesmente eu pegar e sair, sabe, gente? Sem ele nem beira, né? Mas tá bem difícil, é bem complicado, situação bem complicada, gente. Só que agora esse mês de abril, gente, ele já vai dar entrada já na carteira já, né? Então já quer dizer que já vai começar a se encaminhar as coisas. Então agora o que eu penso na minha cabeça agora, gente, é tentar ficar a mais calma possível, tá? Cuidar dos meus filhos, cuidar também um pouco de mim, né? E tentar ficar assim, ó, o mais calma possível, porque agora as coisas vão começar a se encaminhar, entendeu? Daí ele já vai tirar a carteira, já vai dar entrada na carteira,
tá, gente? Do negócio do caminhão. Eu tenho muita esperança, gente, muita esperança que ele vai pegar nesse serviço, né? De caminhoneiro, que é a profissão dele mesmo, né? E vai sair, né, gente? Vai sair de casa, né? Porque é muito bom ficar assim, gente, em casa, sozinha assim com as crianças, sabe? É muito bom ser aquela perturbação, sabe? Poder sentir a paz, entendeu? Porque, como eu sempre digo, a paz é tudo, né? A paz é tudo. Então, assim, eu tô com bastante esperança, bastante fé que logo tudo vai se resolver. Então, como ele já vai dar entrada na carteira agora, né? Tá tudo se encaminhando. Eu tô evitando qualquer tipo de desavença, sabe, gente? Tô evitando não tá de confusão, sabe? Não tá de ladaia, entendeu? No outro final de semana eu saí de casa, nesse eu fiquei, como eu falei pra vocês, tá? Ele me aprontou essa final de semana, saiu com as crianças sem me avisar. Eu fiz vista grossa, tá, gente? Confesso que eu fiquei assim, ó, na pontinha do pé mesmo, mulher, pra ir pra cima, entendeu? Mas eu respirei fundo e pensei, né? Vai ser pior se eu ir pra cima, se eu querer tá perguntando coisa e tá de confusão, porque daí vai virar em briga. Então, tudo que eu mais quero agora, gente, é a paz, né? Já que tá se encaminhando as coisas. Tentar ficar na minha, sabe, gente? Não só se ele fazer alguma coisa, assim, uma coisa grave, uma coisa realmente, né, gente? Porque, né, daí não tem como, mas enquanto isso, eu não quero mais estar de confusão, tá, gente? Não já me convenci, já coloquei isso na minha cabeça. Não tanto, né, pela situação, por mim, né, mas também pelas crianças também, né? Que é complicado, né, gente? Tá assim, eu não quero mais estar de confusão perto das crianças, não quero mais tá vendo meus filhos assim chorando, né? Fiquei bem triste, bem chateada, me doeu, pra falar bem a verdade pra vocês, me doeu ver a Cacá chorando por conta que ele não levou ela. Mas eu respirei fundo, gente, pra não enfiar os pés pelas mãos, né? Como diz, pra não tá dando confusão, porque o que eu mais quero agora é tentar assim, ó, ficar assim, gente, na paz mesmo, sem confusão, sem estresse, pelas crianças, por mim, pela situação, sabe, que eu acredito que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, as coisas tá se encaminhando e vai cada vez mais se encaminhar, cada vez mais vai abrir, né, as coisas para coisas boas acontecer. Então, era isso também que eu queria conversar com vocês, tá, gente? Que eu fiquei chateada com essa situação, mas ao mesmo tempo tive que me segurar pra não tá dando confusão. E aí, gente, eu conversei com a Kayumi nesse momento que ela conversou comigo, né? Que ficou sentida, porque ela sempre ia, né? Como de fato. Aí eu falei pra ela que no outro dia a gente iria sair. Aí eu até combinei com a Maria, tudo certinho, né? Pra levar os meninos também. Porque como agora tá indo pro feriado de Páscoa, né, gente? Aqui na cidade de Estrela eles já estão enfeitando, sabe? Colocaram o coelho, sabe, gente? Enfeitaram, ficou bem legal. Quero ver se eu volto novamente e aí eu quero fazer um vídeo, sabe, gente? Hoje eu vou deixar somente umas fotinhas passando no final do vídeo, então assista até o final, tá, gente? O vídeo, como eu sempre peço pra vocês, assista até o final pra tá me ajudando. E vou deixar umas fotinhas, então, que eu tirei das crianças, eles ficaram muito felizes, gente, muito felizes mesmo. Levei os gêmeos, levei a Cacá, a Maria foi junto, levou os meninos, né, meus netinhos, e eles se divertiram muito, gente. Depois a gente tomou um refri, passeou. E a Cacazinha ficou muito, muito, muito feliz. Vou deixar no final do vídeo, então, umas fotinhas, então, passando pra vocês o dia do nosso passeio, tá, gente? Mas é isso, então, que eu queria conversar, né, com vocês um pouquinho. Quero saber de vocês também, o que vocês acham que eu fiz certo não ter
ido pra cima, né, tirar saber, até mesmo porque ele saiu com o gêmeo sem me avisar, né, gente? Então deixam aí embaixo nos comentários o que vocês acham, se eu agi certo, pelo fato da gente estar passando por essa situação, né, pra estar evitando mais confusão e pra também não estar discutindo perto das crianças, porque é uma coisa que quando a gente se enfurece, gente, a gente fica cega. Eu, pelo menos, eu sou assim, por isso que eu quero mudar. Porque, gente, quando eu chego no meu topo, no limite da minha brabeza, sabe, gente? Eu fico cega, eu não enxergo nada, sabe? Eu não vejo mais nada na frente. E eu só quero, sabe, gente, fazer uma coisa, sabe? E xingar e usar de palavras, enfim. Então é uma coisa que eu também não quero mais fazer isso, sabe, gente? Então, por esse fato que eu não fui pra cima tirar saber. Porque eu sabia, gente, eu tinha certeza, assim como eu tenho certeza, que qualquer coisa que eu ir tirar saber com ele, eu sei que ele já vai, entendeu? Se aproveitar da situação pra estar fazendo coisas e agir com ignorância. Porque como eu falei pra vocês, com ele conversa, gente. A gente só conversa agora o necessário, né? Que é sobre finanças, né? Sobre parte de dinheiro, de conta, sobre as crianças, escola, enfim. É o básico necessário, tá, gente? Pra já não tá soltando faísca, né? Porque qualquer coisa que um outro fala, o outro já se espinha, entendeu? E já vira aquele bolotão. Então é o básico necessário para se dizer um pro outro e vai se levando assim até conforme as coisas começar a se encaminhar, né? Que já tá se encaminhando, graças a Deus. E é isso, gente. Então vocês deixam aí nos comentários pra mim o que é que vocês acham, se eu agi certo. Se fosse com vocês, se vocês iriam, sim, mesmo que acontecesse mais confusão, vocês iriam assim mesmo tirar saber por que ele tinha levado os filhos sem a permissão da mãe, né? Porque eu me senti assim... Ai, como é que se diz, gente? Basicamente, eu não me senti mãe, pra falar a verdade. Porque eu acho que, por mais que a gente tá convivendo junto, né? Na mesma casa, né, gente? Mas qualquer passo que um outro dá, eu acho que tem que comunicar. E ainda mais envolvendo as crianças, né? Vamos se dizer que tenha a ver com as crianças, eu acho que tem que comunicar, né? Mas ele me fez essa. Talvez ele já tá usando de má fé, né? Eu também pensei nisso também. Que ele usou de má fé, já justamente pra mim ir pra cima, entendeu, gente? E aproveitar daquele bolotão novamente, né? Mas se ele pensou dessa maneira, desse ponto sujo aí, gente, ele se deu muito mal. Porque eu fiquei na minha, por mais que eu tava assim pra explodir, mas eu consegui me segurar, sabe, gente? E é isso, gente. Não tá sendo fácil, que eu digo pra vocês, não tá. Não é dizer, como que ela consegue. Não, gente. Não é simples assim, não é como ela consegue, não. Só que eu preciso nesse momento. Eu preciso, sabe? Como eu falei, eu não tenho pra onde ir. Estou no seguro, tá? Estou no seguro. E agora, ainda esse mês que vai entrar de abril, gente, ainda pra ajudar... Aqui em casa vai ser um gasto atrás do outro, mulher. Porque nesse mês de abril, teremos 3 aniversariantes. Tirando Páscoa, Semana Santa, enfim, né? Esse baita feriado. Ainda teremos 3 aniversariantes. Que seria os Gêmeos e a Cacá. A Cacá faz dia 11 de abril e os Gêmeos dia 25 de abril. Antes disso... Bem antes disso, a gente tinha combinado de dar um presente para cada um, aquilo que eles quisessem, né? E não fazer festa antes. Só que daí já começou também mal por aí, porque a Kayumi queria uma casinha da Barbie.
Ele achou um absurdo a casinha da Barbie, ele achou muito, muito, muito caro. Já para os gêmeos, o que os gêmeos escolheram, para ele não era caro. Então, gente, já começou por aí também as desavenças, entendeu? Já fazia tempo, né? Como eu falei pra você, já havia bastante tempo que eu e ele não estavam mais se fechando. Então, com os aniversários começou mais ainda a desavença. No final do ano também teve desavença. Enfim, como vocês sabem. Então, assim, eu vou dar a casinha da Barbie pra Kayumi. Ele vai dar os presentes pros gêmeos. E vai ficar assim. Porque, pra mim, meus filhos são todos iguais. Podem não ser todos do mesmo pai, entendeu, gente? Mas, pra mim, são todos meus filhos. É isso que importa, são todos meus filhos. E são todos iguais pra mim. Então, o que eu fizer pra um, gente, eu vou fazer pro outro. Entendeu? Só que como ele achou pesado o presente da Cacá, né? Ele achou ruim, né, o presente da Cacá. E o dos gêmeos não. Sendo que os 3 presentes, gente, lembrando, os 3 presentes são caros. Entendeu? Cada um escolheu um presente com um certo valor. Mas o da Cacá era o ruim. Entendeu? Mas eu já falei, eu vou dar a casinha da Barbie pra Kayumi e ele dá o presente pro gêmeos. Pronto. Vai ser assim. Então, assim, gente, tudo é Ai, como é que a gente fala? Tô com bastante problema de memória, gente. Com bastante problema de esquecimento. As palavras fogem, sabe? E esses últimos dias, assim, tem sido bem pior minha memória. Então, assim, gente, é cada um por si e Deus por todos. Vai ser desse jeito. Daí eu tava pensando até, né, em fazer um bolinho, tá? Que esse bolinho já serviria para os 3, porque como os 3 são no mesmo mês, gente, não quer dizer se fazer um bolinho e ser para os 3. Entendeu? Só para tirar umas fotinhas das crianças mesmo, porque eu, como mãe, eu gosto de fazer sempre uma coisinha. Por mais simples que seja, por mais que seja um bolo caseiro em casa, gente. Botar uma velhinha, deixar ele soprar a velhinha, porque, gente, isso é memórias, é criando memória para as crianças. Sabe, gente, são crianças, eles gostam, por mais simples que sejam. E meus filhos, por eles terem passado muitas dificuldades, gente, por mais que eles passaram dificuldade, hoje, gente, eles não são as crianças exigentes, sabe? Meus filhos são humildes, eles se contentam, gente, com, olha, um mínimo, entendeu? Então, eu tô pensando assim, já que ele vai dar o presente pros gêmeos e eu vou dar pra Cacá, então fazer um bolinho pros 3. Mas enfim, né, gente? Aqui eu já tô limpando o quarto, tá? A gente arredei a cama. Tô passando ali um produtinho, né? Nesse balcãozinho aqui de cima. Vou deixar agora passando uma musiquinha aí pra vocês, tá, gente? Enquanto eu finalizo o quarto aqui, porque agora eu só tenho o quarto aqui pra organizar. Já organizei o banheiro. E no final do vídeo eu venho mostrar tudo pra vocês como que ficou, tá, gente? Ali eu já tinha tirado os forros da cama também. E aí no final do vídeo eu venho mostrar pra vocês. É porque eu precisava desabafar um pouquinho, tá, gente? E saber de vocês o que vocês acham, o que vocês estão achando de toda essa situação, tá? Eu sei que muita gente ainda tá falando pra mim, ah, mas separa, mulher, ah, mas é perigoso. Mas é como eu disse, tá, gente? Eu tô na esperança que ele vai sair pra fora, vai ficar fora, trabalhando fora, entendeu? E a casa aqui também, ela tá aninhada, né, gente? Não, se eu sair, eu tenho certeza que eu perco meus direitos.
tá bom? Então, assim, não é fácil, mulher, não é fácil. Não é dizer assim, ó, bah, mas é tão simples resolver as coisas. Não é, gente, não é. Tá? É muita coisa, envolve muita coisa, tem muita coisa. E tirando também as crianças. E as crianças é muita pegada nele, é muito. Tanto os filhos dele mesmo, né, de sangue, que é os gêmeos, quanto as meninas. Até a Stephanie, gente, se eu falar pra vocês. A Stephanie tem 17 anos, mas a Stephanie tem ele como um pai. Ela não chama de pai, tá, gente? A Kayumi chama de pai. A Stephanie não chama, né? Mas a Stephanie já se acostumou com ele, sabe? Então, assim, tem tudo isso, sabe, gente? É bem complicado. Mas eu sei que tem muita gente aqui no canal que me acompanha, que entende a minha situação, entende, né? Entende que eu tô agindo desse jeito, mas tenho meus motivos, tá bom, gente? Mas é isso, mulher. Vou deixar passando as musiquinhas aí, vou colocar no rapidinho, tá bom? Agora eu tô varrendo, né, atrás da cama, que eu puxei a cama. E olha, me surpreendi que até não tava tanta sujeira debaixo da minha cama, gente. Mas é isso. Bem, gente, chegamos ao final então e olha para esse resultado. Uma sensação de paz, mulher. Lá dizer. Acendi a luz aqui para vocês olhar melhor, ver melhor. Organizei ali, tirei as coisas que estavam no sofá. Gente, o sofá tem sempre coisa em cima dele. Ali organizei a cama, troquei o forrinho, coloquei essa colchinha. Fazia tempo que eu não colocava essa colchinha, gente. Até tinha esquecido. Aqui também tava tudo bagunçado. Tudo esparramado. Os forrinhos da cama, né? As cobertas. O banco também, né? Esse banquinho onde eu coloco as roupas de cama. Tava também sujo, limpei. A cômoda aqui, mulher, tava pura poeira. Que eu não sei como que junta tanto pó. É que a estrada aqui da frente ali é de chão, né? Limpei o espelho também. A TV. Ficou tudo limpinho, gente. Essa cortina eu tenho que tirar ela durante a semana pra lavar. Coloquei minhas passadeiras também, gente, que fazia dias. Dias não, na verdade, já tinha tempo que eu tinha lavado elas, que desde o final do ano eu lavei. E guardei, gente. E não tinha usado mais. É que quando eu tava trabalhando, na verdade, gente, eu tava sempre correndo. Quase não tinha tempo. Aí limpei lá
o balcãozinho lá em cima. Enfeitei minha cama, que eu amo enfeitar as coisas, gente. O chão também limpei. Eu ia lavar de água tirada, né? Mas daí decidi não só passar o pano bem passado. Aqui o banheiro também, ó. Deixa eu deixar tudo apagado as luzes, gente. Vou acender a luz aqui pra vocês verem melhor. Olha só pra esse resultado. Esse forrinho também, minha gente, tinha tempo que eu não usava, tava tudo guardadinho, sabe? Não sei, parece que eu tenho dó de usar as coisas, não sei o que é isso que eu tenho, gente. Parece que eu tenho dó de usar as coisas. E na verdade nem presta, né? A gente tem que usar. Olha, gente, esses negocinhos ali que eu comprei na Shopee. Bem legal pra colocar as coisinhas. Lavei a minha lixeira de água tirada, dentro, fora. O vaso, taquei água, tudo, gente. As paredes também do banheiro, lavei, limpei. Ah, esqueci de colocar a toalha de rosto. Mas depois eu vou colocar uma toalhinha, né, de rosto. E esse foi, então, o nosso resultado, gente. Ficou tudo limpinho, cheirosinho. Nossa, se vocês pudessem sentir o cheirinho que ficou esse quarto. Aí lá fora, ó, gente, lá fora tá as coisas que eu usei, né? Tá o balde, tá o rodo, tá a pazinha. Tá, deixei tudo ali, porque ali eu vou ainda finalizar, mas eu só não vou mostrar nesse vídeo. Ah, como eu falei pra vocês, eu vou tirar a cortina. E olha, gente, já tá noite. Já tá bem noite, bem escuro quando eu finalizei tudo aqui. Aí eu vou finalizar agora aquela parte, vou encerrar o vídeo. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.